amigo, querida Ju, querido irmão, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Hoje iniciamos o tema de número 1 da nossa série juvenil chamada O Nós Moderno. E o tema de hoje é o jovem cristão influencer. Será que você, jovem, é um influencer? Será que você, querido amigo, querido irmão, é um influencer? Será que eu, Kaique, sou um influencer? Ser influencer é somente algo para as pessoas que atuam em redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok, Snapchat e entre outras redes sociais. Existem muitos influencers e eles estão ali nessas redes sociais para influenciar mídias para multidões de seguidores. Bom, influência é um termo inglês traduzido literalmente como influenciador. Esse termo tem sido relacionado ou designado para referir-se a pessoas que exercem influência digital. No caso, seria chamado um influenciador digital. Hoje, he visto alguns vídeos na internet que alguns jovens, ao serem perguntados qual é a sua profissão, muitos dizem: eu sou influenciador digital. E qual é a função deles? Eles têm levado outras pessoas, os seus seguidores, a realizar ações ou a comprar mercadorias ou se envolver em uma causa determinada. Com o desenvolvimento da tecnologia e da internet, passamos a viver sobre novos paradigmas. Hoje, pessoas comuns podem produzir conteúdos em suas redes sociais. Essas pessoas que produzem conteúdos em suas redes sociais são considerados e chamados como influenciadores digitais. Então, desde então, surgiu esse termo influencer digital que define os profissionais que atuam nesse mercado. E uma curiosidade é que hoje milhões de pessoas querem ser influenciadores digitais, produzindo conteúdos para redes sociais. E curiosidade também, curioso, né, que eles não são todos, mas uma grande porcentagem chegam a ter 2 milhões de seguidores, 7 milhões de seguidores, e cada visualização desses vídeos, curtidas, eles ganham dinheiro. Então hoje, se você buscar na internet, existem muitos jovens que começaram gerando conteúdo simples nas mídias sociais e hoje são famosos nas redes sociais com muitos seguidores, com milhões de seguidores, gerando muito lucro para o seu bolso. Claro que alguns desses conteúdos são bons, outros nem tanto, são agradáveis de ver. E muitos influenciadores digitais mudaram de vida e mudaram também a vida de sua família. O exemplo mais comum, temos aí o Luva de Pedreiro, que por chutar uma bola virou mundialmente famoso, bem conhecido, com mais de 10 milhões de visualização em um vídeo. Ele tem muitos vídeos. Então hoje existem muitas pessoas que trabalham nesse mercado de influenciador digital. Mas vamos falar de outro influencer, o jovem cristão como testemunho da vida. Felizmente para nós estamos totalmente equipados com a palavra de Deus para sermos jovens cristãos, influenciadores evangelistas. Nesta mensagem de hoje, não vamos falar da profissão influencer digital, mas do jovem influencer cristão em todas as situações em que vive. O jovem cristão deve ser um influenciador em sua vida cristã. Jovem cristão influencer tem algo a dizer. Você, jovem cristão influencer, tem algo a dizer. Eu, Kaique,
cristão, jovem, influencer, também tem algo a dizer. Tenho que dizer o poder do Evangelho. A influência do Evangelho também se espalha. A influência do Evangelho pode mudar mentes, pode mudar vidas, como mudou Paulo, o perseguidor da igreja. A influência do Evangelho... Paulo ele foi um perseguidor da igreja, né? Ele foi. Só que aí o Evangelho mudou a vida dele. Mudou o nome dele. Paulo mudou de vida. O Evangelho tem esse poder para mudar a vida. A influência do Evangelho pode mudar a conduta da pessoa. Pode mudar o caráter. Pode transformar suas ações, seus atos. A influência do Evangelho pode mudar a condição espiritual na qual você se encontra, querido jovem. A influência do Evangelho pode transformar as trevas em luz. O Evangelho deve ser espalhado para funcionar. E você, jovem, assim como eu, temos uma responsabilidade. Ide e anunciai as boas novas do Evangelho. As influências divinas dão sabor e perseveração. Seja um jovem cristão influência e dê sabor ao seu mundo com boas palavras e boas ações. Você vai encontrar muitas resistências, até mesmo intimidante em sua abordagem. Não é esta abordagem de pessoas que tentam desacreditar dos outros? Esse tipo de abordagem, eles desafiam a autoridade de alguém. Eles desafiam o caráter de alguém. Às vezes não tem motivo para isso, ou tem, não sabemos. Eles desafiam as crenças de alguém em tais abordagem. Mas a sua abordagem como jovem cristão, influencer, deve ser a do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. O jovem cristão influencer, ele conhece a sua missão. Não é ser influencer para ficar famoso ou rico, ganhar curtidas. Deus precisa de nós e nós precisamos do poder de Deus ou do poder do Evangelho. O influencer semelhante a Cristo pode ter que se envolver no que é denominado sofrimento redentor, pelo qual ele ou ela sofre por causa dos perdidos e do Evangelho. Nós também sofremos em nome da igreja e sua missão. É parte da nossa glória e recompensa. Se sofremos com ele aqui, amanhã ali reinaremos com ele. Jesus, temos o exemplo de Jesus no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 4 ao 37, vemos que Jesus ele conhecia o seu chamado e ele passou por provas, ele foi tentado, o chamado dele foi testado, passou por provas, atuou em seu chamado. Ele foi chamado para salvar esse mundo e ele atuou. E ele concluiu com o seu chamado, com a sua responsabilidade, com o propósito que ele veio aqui, realizar o seu chamado. Jovem cristão influencer tem paixão pela salvação de sua audiência. Audiência são as pessoas que nos rodeiam. São as pessoas com as quais nos comunicamos, temos convivência. Somos influências divinas. Por quê? Porque influências divinas salvam os perdidos. As influências divinas encorajam o zelo, encorajam o amor por Cristo. Estamos realmente animados para servir a Deus, querida Ju? As pessoas podem ver isso em nós. Os discípulos que dão frutos são os influencers. São influentes também. O evangelismo é de um trabalho sábio. E devemos ser sábios também para realizar esse trabalho.
Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, fazendo notórios os seus feitos entre o povo para a salvação das almas. Líderes de opinião, de imagem ou das duas coisas têm entre si algo em comum, uma audiência. Assim como os influenciadores digitais, eles têm um público, a maioria são jovens, eles têm um público, eles têm uma audiência. Assim como outros líderes também que têm voz, também têm uma audiência, tem um público acompanhando. A nossa audiência são aqueles que precisam da salvação. Então, devemos o quê? Devemos anunciar a salvação. Devemos ser influenciadores da salvação. E com o crescimento das mídias sociais, vemos um número crescente de pessoas autodenominadas influenciadores digitais, influenciando uma multidão de seguidores, deitando seu modo de pensar e agir. Precisamos entender que vamos influenciar ou sermos influenciados por pessoas. A questão é, como estamos influenciando? Como você está influenciando, jovem? Como diz o ditado popular, me diga com quem andas, que te direi quem és. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de sermos influenciados por um padrão que não agrada a Deus. O que anda com sábios ficará o quê? Sábio. Mas o companheiro de tolos será destruído, querido jovem. Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono com a morte do seu pai. Seu primeiro decreto como rei foi o quê? Foi aumentar os impostos, contrariando os conselheiros do seu pai, preferindo dar ouvidos aos seus jovens amigos, resultando na divisão das tribos unidas por Davi, terminando em grande ruína. Devemos discernir quando o conselho está no padrão do reino de Deus ou é fruto de uma mente humana sem Deus. Somos chamados a sermos sal e luz nesta terra. Nosso modelo é Cristo, que é o nosso viver. Que o nosso viver, querido jovem, possa influenciar muitos no caminho estabelecido por Ele, estabelecido por Deus. Lembrando aquele versículo de Timoteu, capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É você influência nesses 6 aspectos? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza? É você, querida Jur, uma influência de Deus? Jovem, você tem sido um modelo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza? Tem sido um exemplo? Você tem sido um influenciador ou influenciado por outros modelos não cristãos? Você tem sido o influenciador ou você é um influenciado por outros modelos não cristãos? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformemos a este mundo, a este século, mas sim buscamos uma renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Sabe por quê, jovem? Porque vós sois a carta de Cristo. Se você não pudesse mais abrir a boca, querido jovem, você, jovem, se você não pudesse mais abrir a boca para falar de Jesus, as pessoas ainda
conseguiriam ver Ele em sua vida? É uma pergunta. Se você não pudesse mais abrir a boca para falar de Jesus, as pessoas ainda conseguiriam ver Jesus em sua vida? As cartas podem ser manchadas e é a primeira coisa vista. Então, o jovem cristão deve ser extremadamente zeloso para que sua vida não se torne manchada e suja, pois muitas vezes as manchas ficam mais evidentes que a virtude. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 2 ao 3. Nós somos a carta de Cristo. O poder da influência é grande. Influência é a força moral ou espiritual, poder ou capacidade que tenham feito sobre uma condição, sobre uma pessoa ou sobre uma condição. Que tipo de exemplo você é? É uma bênção quando alguém vive sua vida de forma que inspira outros a buscar a Deus. Quando Paulo diz, seja um exemplo, ele quer dizer, seja um modelo de Cristo. Somos influenciadores das boas notícias do Evangelho e não somente de opiniões. Se você é um influencer digital profissional, que Deus lhe abençoe e sempre te dê visão e clareza em seu trabalho. Não há crítica profissional aqui, mas nesta mensagem abordamos a vida cristã do jovem como um influenciador através do Evangelho e da Palavra de Deus. Seja um influencer cristão e propague o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima.